Depois das coisas boas que a colega falou, eu vou falar um pouco de envelhecimento. Aí a gente vai se contentar com aquilo e se preparar para o futuro. Bom, nós vamos falar um pouco de longevidade em saúde integrativa. Isso não é um tema novo, isso na verdade é uma linguagem nova de se ver a evolução humana. Tá? Então a gente pode começar. Senescência é o que todos nós queremos. E isso é um fator que não tem como mudar. A origem da vida, você inicia por um princípio e vai evoluindo. Todo ser vivo passa por isso. Então, o que a gente chama de senescência, na verdade, é o envelhecimento com o princípio do bem-estar e saúde, sem a doença. Isso é senescência. A gente vai começar a guardar alguns conceitos, porque nós vamos trabalhar essa pequena apresentação com buscas de conceito o tempo todo. Por gentileza. Senilidade, senil, né? Quando você fala, aquela pessoa está ficando senil, já não é uma coisa boa. Mas não tem como fugir. A senilidade é um complemento da senescência. Dificilmente, durante o processo da evolução de nossas vidas, nós vamos ter sempre algo que nos acomete. Ali eu especifiquei como mecanismos fisiopatológicos. Isso, entre aspas, é doença. Né? Isso pode ser retratado como uma hipertensão, como uma diabetes. Então, a senilidade, ela faz parte do envelhecimento. Por gentileza. Bom, atitudes para prevalecer a senescência, que é o envelhecimento que todos nós vamos percorrer, mas com saúde. Então, corroborando com a colega, nutrição adequada a cada fase da vida. Né? A gente pega um indivíduo que precisa gastar mais energia, aquele que produz de forma braçal, ele tem uma necessidade. As demais pessoas, quando vão envelhecendo, conforme a atividade, o alimento passa a ser mais elaborado, como a colega falou. Isso faz com que a gente possa garantir uma melhor senilidade. Isso é garantir um bom envelhecimento. A atividade física constante. Pois o nosso colega vai falar muito bem disso, então só estou pontuando. Constância. Nós somos dotados de energia. A energia não pode estar estagnada em momento nenhum. Tudo faz parte de um processo de movimento. Então a atividade constante, ela é fundamental para que se fale do bom envelhecimento. Relacionamento social presente. Nós somos seres que têm a necessidade de se interagir. Na verdade, tudo tem essa necessidade. Vamos falar de metal. O ímã atrai outros metais. Nós atraímos pessoas por responsabilidade, por comprometimento, por afinidade. Então, uma atitude para ter uma vida longa e presente é ter relacionamento social. Controle de doenças crônicas. Isso geralmente a gente coloca no caráter muito médico, né? Vamos controlar a sua diabetes, vamos controlar a sua hipertensão. Na verdade, isso não é um controle. Isso são cuidados e monitoramentos que nós devemos ter durante toda a nossa vida. Eu brinco muito que muitas das vezes alguém descobre que é hipertenso e ele melhora a vida dele desesperadamente por o fator da hipertensão. Ele come melhor, passa a fazer atividade física e aquilo que ele ia ter um envelhecimento talvez nem tão saudável, a doença, ou entre aspas, a patologia, o premiou. Ele passou a ter cuidado consigo. Isso é fundamental para que a gente fale de envelhecimento. Por gentileza. Então, a gente começa com a nossa principal provocação. Longevidade. O conceito de longevidade pode se dar pela longa duração da vida ou muita idade. Quando fala muita idade, ninguém gosta. Mas quando as pessoas falam, é uma longa duração da vida, fica mais plausível. De baixo seria um vinho péssimo, e longa duração da vida seria um excelente vinho, né? Ele envelhece, ele ganha corpo, ele ganha algumas propriedades que quando ele foi preparado, ali não se encontrava aquilo. Mas a longevidade, ela só faz por existir se tiver sentido. Se vocês forem pensar, o que mobiliza o ser humano é um sentido de vida. Se nós deixarmos de ter isso, a longevidade passa a ter medo do processo de evoluir. Sabe quando a pessoa começa a envelhecer e os próximos vão partindo e ela vai ficando sozinha. Se ela não tiver um sentido, ela está ficando para trás. É a sensação que dá. Eu acabei só. Então, para mim, a longevidade ela tem que trazer essa provocação.
temos que ter um sentido na vida. A célula, dentro das suas organelas, ela tem uma organela chamada mitocôndria, que ela é responsável por energia. E eu volto a falar de energia, hein? Ela sabe que ela tem que produzir energia para que o meu corpo tenha constância de atividade. Ela tem um sentido. Ela corresponde comigo na minha respiração, na minha alimentação, na minha reflexão de vida, nas minhas atividades físicas, e a célula me responde com sentido de vida. Eu produzo energia para que você tenha longevidade. Se até a célula tem o seu sentido de vida, imagine nós, se não tivermos sentido de vida. Será que tem a necessidade de sermos longevos? É um questionamento, por gentileza. Bom, falando um pouquinho de Brasil, né? Vamos desmistificar, o Brasil não é um país de jovens, é um país já que prepara o envelhecimento. Nas últimas 8 décadas, nós saltamos de uma idade de vida de 45 para 75 anos. Mais uma pergunta provocativa, isso é evolução? Né? Antes a vida se acabava aos 45 e hoje acaba aos 75. Acamado num leito de UTI? Ou será que aos 75 anos eu comecei a contribuir passo a passo, vizinho a vizinho, comunidade por comunidade, para que as coisas melhorassem? Né? Será que saltou de 45 para 75 porque começou a ter sentido? Uma provocação interessante, a gente vai trazer ela de volta. O IBGE diz que em 2050, a gente estima que 30% da população brasileira vai ter 65 anos. Na geriatria, 65 anos é idoso. Eu acredito que os colegas não vão concordar que idoso começa aos 65 anos. Tem pessoas extremamente capacitadas, com 80, 90, contribuindo de forma diferenciada para que essa nação ande, para que essa nação mude, para que possamos evoluir no contexto como um todo. E aí a gente continua. O envelhecimento traz novos desafios, problemas e oportunidades para os governos e para a sociedade. Fernando, me perguntaram em um outro momento, como que o envelhecimento traz oportunidade? Só se for para o convênio de saúde. Não, não só para o convênio de saúde. A gente volta a falar de força e energia. O jovem, ele é dotado de muita energia, vitalidade, força. Mas aos 20, aos 30 e aos 40, ele não é dotado de experiência. Ele não agregou os valores que a técnica vai se apurando. Um indivíduo de 80, 90 anos, que está em plena atividade intelectual, ele contribui com apontamentos nos desafios das mais diferentes linguagens. Ele contribui para a mudança de paradigma. Enquanto o jovem, na sua vitalidade, ele faz com que isso se transforme em força, em produtividade. Então, oportunidade é uma coisa que o envelhecimento também traz. Então, quando olharmos para o envelhecimento, não pense que a previdência vai nos salvar ou vai nos abandonar. Pense em quanto você pode contribuir com o envelhecimento saudável. Ninguém quer envelhecer para ocupar um leito de hospital, mas as pessoas querem envelhecer ou com medo da morte. Por que não partir aos 60? Porque eu tenho muito a contribuir. Por que não partir aos 80? Porque eu tenho muito a contribuir. Lembrar que a contribuição faz parte do estado de evolução. Se pretendemos evoluir sozinhos, vai estar abandonado. Vai chegar aos 150 sozinho. Não tem sentido. Eu vou retornar isso todo momento, para que isso fique uma provocação para o nosso ser. Por gentileza. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social. Não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Aí sim a gente fala do que é saúde. Saúde não é ausência de doença. Pelo contrário, nós citamos no início, falamos que o indivíduo pode ter sua diabetes e mudar de vida completamente e viver muito melhor. Então, saúde, ele é um bem-estar. Espiritual entrou em 1988, e eu vou trazer isso por quê? Porque
Porque a espiritualidade ela está intrínseca em todos nós. Isso é diferente de religiosidade, que não deixa de ser importante. Por gentileza? E a OMS, muito sabiamente, começou a contextualizar como a questão da espiritualidade é saúde, ela não poderia estar ligada a crenças. Então ela torna a definir que a dimensão espiritual é um conceito multidimensional de saúde. Isso faz toda a diferença para nós. Remetendo às questões do significado e sentido da vida. Espiritualidade traz sentido para a vida. Isso não é limitado à crença ou à religião. A espiritualidade é um conjunto de emoções, convicções de natureza não material. Não material cabe à energia. O que completa tudo isso dentro de um parâmetro? Quando a gente fala de espiritualidade no envelhecimento, na longevidade, é que a vida, para ser vivida, ela tem percepções que vai além do material. Isso não é Fernando falando, hein? Isso são cientistas que pesquisam isso na área de saúde. Eu vou mostrar que não, por gentileza. Para mim, um dos melhores e maiores gênios que já passou por aqui na humanidade, Tesla. Se alguém entende de energia, foi esse senhor. Nossas virtudes e os nossos defeitos são inseparáveis, assim como a força e a matéria. Quando se separam, o homem deixa de existir. Eu não estou puxando a sardinha para o lado da saúde, eu trouxe um físico para falar que tudo tem integração. Nós não podemos falar de saúde se não falarmos de energia. Saúde, ela complementa a matéria sólida, que vibra numa menor intensidade, e na matéria, ou melhor, na não matéria energia, que vibra com maior intensidade. A gente sente o calor por onda. Você não vê o calor, você o sente. Isso é energia em movimento. Mas se ele se condensasse, a gente poderia imaginar que o mais próximo de eu ver o calor em matéria seria a chama do fogo. É nesse conceito que nós vamos falar um pouquinho de que tudo está interligado, para a gente falar da saúde integrativa. Saúde integrativa. Eu coloquei ali uma figura que tudo se interage, as pessoas se interagem, pensam em um monte de coisa, e isso tem que ser retomado no conceito saúde. A saúde é integrativa. Não existe saúde isolada. E nós vamos chegar a esse contexto, por gentileza. A medicina como arte de manutenção e restauração da saúde. Eu digo medicina no conceito amplo, no conceito daqueles que são dotados da arte, da terapia, do cuidado, da manutenção e da restauração da saúde. Existem polos que não são antagônicos, eles se agregam, eles não se excluem. A medicina chamada convencional, que seria a medicina mais ocidental, com seus 400 anos, e a medicina tradicional, que existe há milênios. Uma coisa completa a outra? Completa. E eu posso dizer para vocês que completa. Se a gente lembrar o slide anterior, há 8 décadas atrás, nós vivíamos 45 anos. Hoje, vivemos 75, segundo as informações que são do IBGE. Será que a medicina convencional ela tem importância? Extrema importância. E a medicina tradicional? Tão quanto. Então, por que nós separamos? Separamos por questões antagônicas do indivíduo. Quase uma questão de ego. Mas eu vou provar que elas se complementam para vocês de uma forma muito simples. Imagine a primeira cena da medicina convencional. Um paciente que chega ao hospital num quadro de urgência, de repente ele se desdobra em emergência e ele está sendo atendido no pronto-socorro por uma equipe de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas prontas e integradas para restabelecer, restaurar saúde. Esse indivíduo está tendo um infarto agudo do miocárdio. Não há nada que supere a medicina convencional. Isso eu estou falando de alopatia bem aplicada,
de características biomecânicas de intervenção. Isso chama evolução. Nós não podemos ignorar isso. As ações são farmacológicas, são bioquímicas, são. Os medicamentos são injetados. Nós somos capazes de fazer catéter que desobstruir artérias. Isso é de extrema importância. Então a medicina convencional, sem ela, não teríamos evolução. É daqui que saem os antibióticos. É daqui que muda o conceito. Vamos evoluir? Fernando, mas se a medicina tradicional, que tem milênios, dava conta? Dava conta porque o processo de evolução era outro. Vocês imaginam que os alimentos, que a colega bem explicou aqui, hoje, eles são integrados a uma rede de adubos, organofosforados, uma série de condimentos. O nosso corpo teve que se adaptar a isso. Muita adaptação. Então, a medicina convencional veio para trazer isso. Já a medicina tradicional, ela promove saúde. Ela traz saúde e qualidade. Ela permite que diante de quadros agudos, ela não tenha a melhor interação. Mas na interação de cuidados com a saúde, ela tem a maior relevância possível. Então as coisas se integram, não se excluem. Por gentileza. A medicina integrativa, então, faz parte desse processo. Ela traz o que é de bom, com crivo e qualidade da medicina convencional, e agrega a medicina tradicional, que aí nós podemos citar a medicina Ayurveda, trazemos a medicina chinesa, trazemos a medicina árabe, a egípcia, a tailandesa, que são medicinas tradicionais, que são passadas muitas vezes pelo conceito oral. Como fazer isso? Por gentileza. Nós usamos um método que é a inter e a transdisciplinaridade para poder integrar isso. Lembrando que a gente traz as ações da física, da biologia, dos processos de saúde, da medicina, e complementa isso num foco do olhar onde os profissionais das mais diversas áreas trocam entre si o processo de aprendizado. Faz-se por jus aprender que o médico, interagindo com a equipe de enfermagem, o cuidado com o paciente redobra. Assim como a enfermagem se interagindo com a fisioterapia, interagindo com a psicologia, isso torna conhecimento. Isso traz com que amplie as atividades individuais para que se possa atender o coletivo. Um médico que sabe mais de psicologia, ele interage com fatores muito mais amplos. Ele não faz as vezes do psicólogo. Mas com certeza, no caráter de compreender o quadro que o paciente passa e como a equipe está assistindo, melhora muito. Assim como a enfermagem aprende os fatores biomecânicos com o fisioterapeuta e sabe o comportamento mais adequado a levar a terapia para aquele paciente. Ela não invade a área do fisioterapeuta, ela compreende. E a transdisciplinaridade faz com que nós possamos tratar o paciente de uma forma onde o paciente se interage conosco e se torna corresponsável pelo tratamento. O paciente não fala, eu vou no meu médico para ele me curar. Não, eu vou no meu médico para aprender a cuidar da minha saúde, que é a manutenção. Então você fica corresponsável e todos crescem e evoluem com o sistema. Por gentileza? Volto à física. Tesla. A compreensão mútua seria enormemente facilitada se o uso da linguagem fosse universal. O que significa isso? Para que nós possamos ter saúde, para que possamos ter uma melhor equacidade de vida, é preciso que nós possamos melhorar um conceito chamado linguagem, que as diferenças de fala, que as condições egóicas possam ser minimizadas para que a gente possa evoluir com prosperidade e saúde. Era esse recado que eu ia trazer para vocês, para que todos possam compartilhar e depois nós vamos para a sessão de pergunta, por gentileza. Faz parte da biografia de onde eu tirei esses elementos, por gentileza. E quero dizer a todos que nós somos brasileiros e nós somos uma nação de extrema complexidade. Por isso somos capacitados e dotados de uma plena condição de superarmos qualquer crise. Isso é o que faz a nossa nação e os elementos que compõem
essa nação de diferenciados. Meu muito obrigado.